Orar por ele. Pai, em nome de Jesus, que não sejam os lábios do Tiago, que seja a voz do Tiago, mas que seja a tua palavra, Jesus. Que sejam os lábios do Tiago, mas que seja a tua inspiração, Senhor. Usa com a tua vontade, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória, assim como eu te aprovo, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, muito boa noite. Quero desde já agradecer ao pastor Khaled, pastora Camila, todo o Ministério de Jovens, tá bom? Todo o Ministério de Jovens, por esse trabalho, por essa continuidade deste trabalho tão maravilhoso. É um prazer enorme estar aqui para compartilhar da palavra de Deus com você. Eu espero que aí na sua casa você tenha sentido o poder de Deus através dos louvores. Agradecer a cada um dos meninos dos louvores, tá? do Ministério de Louvor, tá bom? Que estão aí empenhados em fazer a obra de Deus, não é? Bom, nós estamos aqui para compartilhar dessa palavra maravilhosa, palavra que o Senhor colocou no nosso coração. E antes de qualquer coisa, né, como é de costume, eu queria te convidar a fazer uma declaração, tá bom? De amor, de fé, de devoção, né, que nós possamos, através dessa declaração, viver de fato as promessas que a Bíblia, que a palavra de Deus tem para nós, tá bom? Então aí na sua casa, você que é um jovem cheio do Espírito Santo, que com certeza está com a Bíblia bem próximo de você, queria que você pegasse a sua Bíblia, tá bom? Colocasse ela assim contra o seu coração, para que você possa sentir esse livro maravilhoso, tá bom? E faça essa declaração comigo, tá bom? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou aprender da palavra de Deus. Confesso ousadamente. Minha mente está em alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu vou receber a incorruptível, a indestrutível e a eternamente viva semente da palavra de Deus. Agora sim, com toda a fé, diga: eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. E você aí na sua casa pode dizer amém, mas diga com bastante fé, com bastante força, diga assim: amém, Senhor, que se faça na minha vida dessa forma. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Então nós vamos falar sobre falar com Deus, orar, conversar com Deus, criar um laço de intimidade, de comunhão com o Pai, amém? Então eu quero já pedir que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 da palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 9, verso de número 9, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 9, tá bom? O título aqui desse pequeno trecho da palavra, na minha Bíblia tem um título, né? O título é a oração modelo, tá bom? Diz assim o verso 9 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus: portanto, vós orareis assim. Irmãos, só aqui um parêntese. Isso aqui é Jesus no meio do sermão do monte. No meio do sermão, os seus discípulos perguntam: Pai, Senhor, como nós devemos orar? E aí Jesus ele diz: portanto, vós orareis assim. Ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Isso aqui é a oração do Pai Nosso, né? Como nós bem conhecemos. Quero dizer para você que antes de ser convertido, isso aqui era o único texto que eu conhecia da palavra, de cor e salteado. Era a única reza que eu fazia. Era a única oração que eu proferia todas as noites antes de dormir. Eu declarava o Pai Nosso. Mas nós que estudamos a palavra, que começamos a folhear a Bíblia, nós observamos que isso é um modelo de uma conversa com o Pai, que Jesus nos deixa na palavra, para que nós possamos meditar, aprender, através desse modelo de oração, e realmente adquirir uma comunhão com o Pai, um relacionamento com Ele. Tá bom? Isso aqui é uma direção de como nós devemos orar. Então, o Pai Nosso, esse trecho que nós lemos, ele é composto por 6 petições. 3 petições do Pai Nosso, elas dizem a respeito ao reino de Deus, à vontade de Deus, à santidade de Deus. E as outras 3 petições, elas falam a respeito do homem, das necessidades do homem, né? E a primeira necessidade que ele diz é o pão, né? O alimento, o pão nosso de cada dia. Mas nós, como bons cristãos, nós sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós estamos falando não apenas de um alimento biológico, um alimento que nosso corpo precisa, mas de um alimento espiritual. Então, primeiramente, o alimento espiritual, a necessidade do ser humano. Isso aqui é questão de sobrevivência. Uma outra necessidade que nós observamos aqui, nesse trecho do Pai Nosso, é a necessidade de perdão, né? Jesus, ele nos ensina a pedir perdão, né? A gente diz, perdoai as nossas ofensas. Em outra tradução, perdoai as nossas dívidas. Em outra tradução diz, perdoai os nossos pecados. Mas aí Jesus nos ensina a colocar uma condição. E preste bem atenção que é Ele próprio que coloca essa condição para o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Ele diz, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, quando nós proferimos a oração do Pai Nosso, nós mesmos colocamos a condição para sermos perdoados. E isso Jesus, ele demonstra também no seu pensamento de outras formas, como quando ele declara a parábola do credor, né, incompassivo, do credor. Aquele homem que ele é perdoado pelo seu patrão, mas mais na frente ele não consegue perdoar alguém que lhe devia. E aqui nós aprendemos que nós só conseguimos adquirir o perdão de Deus quando nós começamos a perdoar também os homens, as pessoas que nos ofendem. Amém? Então, nós observamos aí que esse trecho do versículo 9 ao versículo 13, nós temos 6 petições. Amém? Mas olha só, muito interessante é que Jesus, ele é um exemplo de homem que ora. Nós temos aí por diversas vezes Jesus orando na palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, uma das vezes que ele orou a noite inteira, a Bíblia declara em Lucas 6,12. Antes dele começar a escolher os seus discípulos, ele ora a noite inteira ao Pai. Sabe também um outro exemplo que eu acho bem interessante, quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro. Jesus ali, na porta daquela tumba, ele chora, não é verdade? A Bíblia diz, e Jesus chorou. Ele chora naquele lugar e ele começa a orar. E ele diz, Pai, eu sei que sempre me ouves, mas é necessário que eu faça isso, para que eles entendam, Senhor. Então Jesus é um Senhor maravilhoso, que nos dá o exemplo da oração. E eu digo para você, se Ele sendo Deus, Ele orou, quanto mais nós necessitamos de ter uma vida de oração, uma disciplina na questão da oração. Quero confessar algo para vocês. A primeira coisa que eu faço ao levantar, ainda na minha cama,
é abrir os olhos, claro, né? Abrir os olhos. Mas logo em seguida eu me ponho de joelhos e eu agradeço a Deus. Porque nós podemos o que, irmãos? Nós podemos respirar, irmãos. Diante desse tempo tão difícil de pandemia, onde pessoas morreram por falta de oxigênio, onde tantas e tantas pessoas estão aí em leitos de hospitais, tantas pessoas passando dificuldades na questão da saúde, nós podemos, respirar, irmãos. Isso aí me põe a examinar a minha vida e dizer: meu Deus, eu não mereço. Senhor, eu não mereço. Mas a tua graça, o teu amor tem me alcançado todos os dias. Isso já é um grande motivo para eu te adorar, para eu engrandecer o teu nome. E nada que eu faça, Senhor, nada que eu faça te atrai, a não ser quando eu estou na posição de adorador. Porque o Pai, Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está buscando você. Deus está buscando te ver no quarto de oração. Até porque a Bíblia mesmo diz aqui, ainda no capítulo 6 de Mateus: quando porém orares, versículo 6, quando porém orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto. Sabe de uma coisa? Não importa o que você vai declarar, não importa quais são as palavras que vão sair dos seus lábios, o teu Pai, Ele não está interessado em te ouvir. Eu quero dizer para você que Ele já sabe o que você vai pedir, Ele já sabe cada uma das tuas necessidades. A Bíblia diz que o teu Pai que te vê em secreto, Deus, Ele quer te ver no teu quarto secreto. Sabe para quê? Para que Ele possa se regozijar e dizer: o meu filho está buscando a minha presença, a minha filha está buscando a minha face, e Ele está interessado em ter um relacionamento comigo. E quando Jesus, Ele começa a declarar a oração do Pai Nosso, Ele diz: Pai Nosso que está nos céus. Isso aqui, irmãos, já dá diversas mensagens apenas com esse trecho. Porque Jesus, Ele começa a chamar Deus de Pai. E isso aqui era inadmissível para a religião da época. Como esse paradigma poderia ser quebrado? Como que Ele se faz como Deus? Na verdade, Jesus ensina a chamar Deus de Pai. Isso era um escândalo entre os judeus. Lá em João 10:30, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus quando Ele declarou: eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Jesus começa a quebrar os paradigmas quando Ele nos ensina a orar. E Ele diz: chama Ele de Pai. Chama Ele para próximo de você. Chama Ele para dentro do seu coração. Ele não é mais aquele Deus que o monte tremia e fumegava. Ele não é mais aquele Deus que enviou as serpentes abrasadoras. Ele é um Deus próximo. Ele é um Deus que está conosco. Ele é um Deus dentro de nós. Chama Ele de Pai. Chama Ele de Pai. Mas a intenção dele era trazer Deus para dentro do coração do homem. Era quebrar o paradigma da religião, da religiosidade. Aquela religiosidade que apontava um Deus restrito, onde você teria que praticar alguns rituais para entrar na presença dele. Aquela religiosidade que mostrava um Deus distante, um Deus incapaz de estar próximo do homem. Porém, quando Jesus declara que está nos céus, Pai nosso que estás nos céus, Ele mostra quão grande Ele é. Ele revela a grandeza desse Pai que nós temos. Ele revela a capacidade desse Deus. Ele revela o tamanho do nosso Deus. Ele revela o nível espiritual do nosso Deus.
Seus pensamentos são maiores do que os meus. Os seus planos são maiores do que os meus. Pai, os teus pensamentos, os teus planos são perfeitos e os meus não são. A tua vontade, Senhor Deus, ela é perfeita e a minha não é. Quando Ele diz que estás nos céus, Ele está mostrando que esse Deus, Ele tem poder sobre o universo. Ele tem poder sobre tudo que nós podemos ver. Ele tem poder sobre tudo que nós podemos pensar. Então, quando Jesus Ele nos ensina a chamar Ele de Pai, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Ele quer que você possa, sabe, na sua casa, fechar os seus olhos e dizer: Pai, há tanto tempo eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, eu quero ter prazer na Tua lei, na Tua palavra. Pai, eu estou precisando, Senhor Deus, sentir o calor da Tua presença. Pai, eu estou precisando mergulhar no Teu Espírito Santo. Pai, eu preciso ser capacitado, Pai. Pai, eu preciso ser alimentado, Pai. Pai, eu preciso andar contigo. E é isso que Jesus Ele nos ensina nessa primeira frase dessa oração. E Ele continua, Ele diz: santificado seja o Teu nome. Essa deve ser a nossa maior preocupação, declarar a santidade de Deus, sabe, ser devoto à santidade de Deus. A nossa maior preocupação como filhos de Deus é zelar pela santidade de Deus. Ah, irmão Tiago, mas como é que eu faço isso? Eu quero dizer uma coisa para você. A cada atitude que você expressa, a cada palavra que sai dos teus lábios, sabe, a cada momento de oração, de intercessão que você tem, você revela a santidade desse Deus. Por isso que nós declaramos: santificado seja o Teu nome. Sabe, mas não apenas com palavras, não apenas com o que as pessoas podem ver da nossa vida, mas santificar o nome dEle quando ninguém está nos vendo. Santificar o nome dEle no nosso quarto escuro. Santificar o nome dEle quando a nossa mente é permeada por um desespero, por uma tristeza. Pai, apesar do momento que nós estamos passando, santificado é o Teu nome. Quando nós falamos isso, nós entramos em contato, nós entramos em sincronia com aquele grande coral de anjos que declara diante da majestade dele: santo, 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 santo. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é separado, Ele é digno de toda honra, toda adoração, todo louvor. Ele é santo, independente do que nós estamos passando, Ele é santo. Nós somos dependentes dessa santidade dEle. Ele é o Deus que te santifica, Ele é o Deus que te perdoa, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que te liberta, Ele é o Deus que te cura nessa noite. Então declara aí na sua casa que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Nós não somos, mas Ele é santo, e através de Jesus nós somos santificados nele. Ele é santo. Santificado seja o Teu nome, Pai. Isso aqui nos coloca na nossa posição, a nossa posição de quem necessita buscar a presença dEle. Deus é santo e o homem é pecador. Deus é santo e existe um abismo entre Ele e o homem, um abismo chamado pecado, primeira morte. Mas sabe, por causa disso, Cristo morreu por mim e por você naquela cruz, porque Ele é a ponte entre o homem e Deus. Ele é quem nos liga ao Senhor. É através dEle, do Seu nome, do Seu sangue, é através dEle que nós somos ligados ao Pai. E nós somos santos, como Ele é santo.
Aleluias. Nós necessitamos, sabe, defender a santidade desse Senhor. Jesus, ele continua, ele diz assim: venha o teu reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. A palavra de Deus declara em Colossenses 1,13 que Ele nos arrancou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós, quando declaramos venha o teu reino, nós estamos pedindo as características do reino de Deus sobre as nossas vidas, a característica do reino de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa família, as características do reino de Deus sobre a sociedade em que nós vivemos, as características desse reino. A palavra de Deus diz: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida. Quando você diz venha o teu reino, eu quero dizer para você que você pede justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que nós estamos precisando nesse tempo é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que nosso coração está clamando nesse momento é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Sabe, muitas vezes nós sentimos falta de quê, irmãos? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para os problemas e nós achamos no nosso coração que tudo está tão injusto. Mas o reino de Deus é justiça. Há uma inquietação, tantos decretos, tantas restrições, esse vírus que veio acometer a humanidade. Nos falta paz, mas o reino de Deus é paz. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Credes em Deus e credes também em mim. Nós não necessitamos de paz dos homens. Nós não necessitamos de uma paz momentânea. Nós precisamos viver a paz do reino de Deus, que é a paz do Senhor Jesus em nossos corações. E é isso que eu declaro para você aí na sua casa, jovem. É isso que eu declaro sobre a sua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que espanta toda depressão. Aquela paz que tira toda a tristeza da tua vida. A paz do reino de Deus sobre você nessa noite. A paz do reino de Deus sobre a sua casa. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo te envolva de alegria. Que Ele leve sobre você a alegria. Uma alegria não natural, mas uma alegria espiritual. Uma alegria tomando o teu coração nessa noite. Uma alegria para poder abrir a palavra de Deus, para meditar. Uma alegria para poder colocar os seus joelhos no chão e dizer: Senhor, meu Deus, muito obrigado. Apesar de toda essa dificuldade, muito obrigado. Porque eu posso ouvir a tua voz, porque eu sinto a alegria do Espírito Santo em mim. Então, quando nós falamos, venha o teu reino, é isso que nós estamos pedindo. Nós somos peregrinos nessa terra. Hoje meu devocional falava sobre isso. Nós estamos de passagem por aqui. Mas não é porque nós estamos de passagem que nós não vamos desfrutar do reino de Deus hoje. Já, a partir de agora. E sabe quem tem poder para fazer isso sobre você? É o Espírito Santo de Deus.
Ele é o seu maior amigo, Ele é o seu melhor amigo. Ele pode nesse momento te abraçar. Ele pode nesse momento devolver o refrigério que você tanto precisa. Ele pode nesse momento tirar da tua mente, do teu coração, toda angústia, todo choro, cada uma das tristezas que você tem vivido. Esse Espírito Santo, Ele ora por ti. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 26, que quando nós não sabemos o que falar, nem como devemos falar, é esse Espírito Santo que intercede por você junto ao Pai. Sabe, Ele te ama tanto, que Ele também não declara palavras. A Bíblia diz que Ele geme, e com gemidos inexprimíveis, Ele entrega diante de Deus a tua petição, a tua maior necessidade. Ele te cura, Ele te sara. Indrianda lebassutri alabalabais. Oh Senhor, como nós necessitamos viver o Teu reino. Sonda os nossos corações, Senhor. Purifica-nos. Sara-nos, Senhor. O que é a nossa justiça diante de Ti não é nada, Pai. Mas queremos viver o Teu reino, a Tua justiça, a Tua paz. Queremos viver a alegria no Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso vem sobre nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Sabe, Jesus Ele continua e Ele diz assim: seja feita a Tua vontade. E a melhor coisa que nós podemos ter para a nossa vida é a vontade de Deus se cumprindo em nós. Porque Romanos 12:2 diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2 diz que se nós renovarmos a nossa mente, se nós limparmos a nossa mente, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós dizemos: Senhor, seja feito a Tua vontade, nós estamos pedindo isso. Nós estamos pedindo a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu quero dizer para você que quando nós falamos seja feita a Tua vontade, a minha vontade ela está na cruz. A minha vontade de ser humano, a minha vontade ela está na cruz. O que alimenta a minha vontade, o que alimenta a minha carne está na cruz. Que seja feita a vontade dEle nas nossas vidas. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Sabe, tudo está pronto para nós vivermos o melhor de Deus nessa terra. Ele preparou tudo para mim e para você. Quando Deus Ele vai passear no jardim, como Ele sempre fazia, e dessa vez Ele não encontra Adão, e Ele diz: Adão, onde tu estás? Ele, como Senhor, onipresente, onipotente, onisciente, Ele como Senhor, Ele sabia onde Adão estava, mas a pergunta era para Adão, era: em que lugar você está, que não está na minha presença? Sabe, eu quero dizer para você, que aquele Adão, onde tu estás, ele ecoa na eternidade, porque tantas pessoas saem da presença desse Deus. Mas eu quero dizer para você que hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de perdão, hoje é noite de entrega, hoje é noite de renúncia, hoje é noite de renovo sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Olha só, Jesus Ele continua, e Ele diz assim: perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas ofensas. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, eu quero ler para você um texto bem rapidinho, capítulo 18, a partir do verso 23, diz assim: por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que quis acertar as contas com o seu servo, com os seus servos, e começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor,
seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrando-o, sufocando-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que lhe pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-o e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicar-te? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. E Jesus, ele conclui dizendo: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. E eu pergunto a você, se Deus, ele nos perdoou de tantas ofensas que cometemos, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Quem somos nós para guardarmos rancor daquela pessoa ou desta pessoa? Quem somos nós, irmãos? Lembrando que quando Jesus, ele nos dá o modelo da oração, nós mesmos declaramos a sentença. Nós falamos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós falamos ao Pai: Pai, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então quero dizer para você: não perca mais tempo. Peça perdão de quem precisa pedir. Libere perdão para quem precisa ser perdoado. Quem somos nós? O que é a nossa justiça diante de Deus? Eu quero dizer para você que não importa o que você fez, não importa a forma que você ofendeu o Pai, não importa os pecados que você cometeu, eu quero dizer para você: a nossa justiça não é nada, e Deus, ele te perdoa nessa noite. Deus, ele te limpa nessa noite. Ele te purifica nesta noite. Ele lança no mar do esquecimento toda a iniquidade, e dos teus pecados ele não lembra. A palavra de Deus diz em Isaías 43 que ele não lembra dos teus pecados por amor dele mesmo. O Senhor, ele é contigo, varão. O Senhor é contigo, mulher de Deus. Perdoa. Perdoar faz parte da cultura do reino. É inadmissível um crente, um cristão, que não consegue perdoar e que não consegue liberar perdão. Quando você pede perdão para alguém, você está dizendo: eu prefiro perder para você do que ficar ruim, do que ficar mal contigo. O diminutivo da palavra perdão é perdinha. O diminutivo da palavra perda é perdinha. O aumentativo da palavra perda é perdão. Aprenda a perder para você ganhar. Continuando, Jesus diz, continuando com as petições a nosso respeito, Jesus diz: não nos deixeis cair em tentação, não nos deixeis cair em provação. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 13: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então entenda, irmãos, nenhuma tentação, nenhuma provação vem de Deus sobre a tua vida. As tentações, elas fazem parte do desejo da tua própria carne, da tua própria cobiça, dos teus próprios pensamentos, dos teus desejos. E a Bíblia diz que quando nós somos seduzidos pelos nossos desejos, nós
concebemos e damos à luz ao pecado, a separação de Deus, a morte. Mas sabe, a palavra diz assim, no verso 12 ainda do capítulo 1 de Tiago: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado a prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Se nós amamos a Deus, se nós estamos entregando diante do Pai com sinceridade cada uma das nossas tentações, eu quero dizer para você, nós somos bem-aventurados e há uma coroa reservada para mim e para você. Aleluias. Irmãos, nós temos que aprender a nos defender em oração. A oração, ela precede a fé. A oração, ela é o exercício da nossa fé. Nós devemos orar. Você observa aqui, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, do verso 13 ao verso 17, onde nós temos as armaduras de Deus. Cada uma das peças daquela armadura, ela trata-se de uma peça de defesa. Capacete, escudo, couraça, cinturão, tudo isso é uma parte da armadura, mas é uma parte para a defesa. A única arma que nós temos para atacar é a espada do Espírito, e a palavra diz no livro de Efésios que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Aprenda a orar conforme a palavra de Deus. Aprenda a declarar conforme a palavra de Deus. Quando você estivesse sentindo abatido, abalado, declare: Pai, a tua palavra diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Aprenda a declarar a palavra de Deus em suas orações. Sabe, se você ou alguém da sua família, alguém te pediu oração acerca de um enfermo, diz: Pai, a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, que o Senhor tomou sobre si, que nós somos curados por tuas pisaduras. Aprenda a usar a palavra de Deus. Eu quero te encorajar a botar em prática, a se exercitar em oração. Precisamos orar em tudo nas nossas vidas. Jesus em tudo orou. Voltando ainda lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Antes de nos ensinar esse modelo de oração, Jesus, a partir do verso 5, ele diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando porém orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, entenda, Deus é teu Pai, e o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Deus, Ele conhece cada uma das tuas necessidades. Deus em nenhum momento esteve longe de você. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Continuando, ele dizia: orando não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não façais como eles, pois o vosso Pai sabe que necessitais antes de pedirdes. Peça que o Espírito Santo te dirija em oração. Ore para que o Espírito Santo te encoraje, para que antes de orar por você mesmo e antes de pedir por você, você possa fazer isso por mais irmãos da nossa igreja, da nossa família, por tantas pessoas que estão aí hospitalizadas. Comece a ser uma pessoa que clama, que busca, uma pessoa que ora. Porque Ele disse: Pai nosso que estás nos céus, Tu estás, Senhor, no Teu mais alto e sublime trono. Venha a nós o Teu reino. Cada uma das características do Teu reino, Senhor, venha sobre nós. Eu peço que você na sua casa fique de pé. Coloque as mãos no seu coração.
Seja feita a tua vontade, Senhor. A tua boa, perfeita e agradável vontade seja feita, Senhor, e não a minha. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é aí no céu, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como é aí no céu. Seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade, aqui na minha vida como é aí no céu. Seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade no meio da minha família, como é feito aí no céu, Senhor. Ora, lebassutria, labalabassuri, andalabais. E Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, nós precisamos do alimento físico, Senhor, mas prioridade da nossa vida é o alimento espiritual, Senhor. Aquele que nos põe de pé, aquele que nos permite respirar e andar em santidade, aquele alimento que estreita a nossa comunhão contigo, que demonstra o relacionamento que necessito ter, Pai. Oh, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, dos enganos, das mentiras, das ciladas do inimigo. Nos livra, Senhor. Sabe por quê, Pai? Sabe por quê, Senhor? Porque Teu é o reino, Teu é o poder para curar, o poder para libertar, o poder para perdoar, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Você aí na sua casa pode dizer amém. Amém quer dizer que seja feito assim, que seja dessa forma, que se cumpra em minha vida. E é isso que eu quero declarar para você, que a partir de hoje você é um homem de oração, que a partir de hoje você é uma mulher de oração. As pessoas vão pedir oração para você, que um espírito de intercessão venha sobre a sua vida, que você possa fluir do Espírito Santo e transbordar da alegria dele, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Vamos louvar a Deus, vamos engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno, irmãos. Espero que o Espírito Santo tenha ministrado essa palavra na sua vida, na sua casa, que você possa compartilhar com muito mais pessoas. Que Deus te abençoe grandemente. O Senhor é contigo. Aleluias.